vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livrinho aqui, Great Gatsby, do Fitzgerald. Yes, F. Scott Fitzgerald. Certo? E eu vou falar também um pouquinho sobre o filme de 2013, a adaptação do Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, vi esse pôster aqui, certo? Esse é meu livro, eu ganhei ele do meu melhor amigo. Esse é um hardcover, tá aqui a jacket dele, mas a jacket é exatamente igual e por isso que eu tirei ela, certo? A jacket, normal. Mas ele é metade em português, metade em inglês, tem 224 páginas, então exatamente na metade do livro ele divide e vai pra versão em inglês, então é bilíngue, é capa dura, eu ganhei de aniversário, eu achei o máximo. Vocês sabem que eu não compro capa de filme, mas como é uma edição bilíngue, eu achei muito legal. E como tem um Leonardo DiCaprio, gente, aí a capa de filme vale. Enfim, voltamos ao que interessa. Por que eu escolhi falar do Great Gatsby agora? Já do nada você voltou, porque tem reforma aqui em casa, pra falar disso. Eles deram tempo na reforma, mas talvez vocês escutem alguns barulhos ainda. Mas é que eu queria gravar pra vocês e falar disso, porque ainda tá bem fresco na minha memória. Assim como Jane Austen, Orgulho e Preconceito, vocês provavelmente sejam um dos próximos, porque eu tô estudando isso agora e eu quero falar disso antes que eu esqueça algumas coisas importantes, porque eu não quero falar muito da história, mas quero falar mais de outras coisas que a faculdade me ajudou a compreender, que eu acho bem interessante. E o Great Gatsby também está em algumas matérias da minha faculdade, porque para a literatura americana, Great Gatsby é importante, porque é um romance histórico, digamos assim, conta sobre a juventude e alta sociedade, digamos assim, o sonho americano da década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, e o que veio com isso, assim, as festas e tal, e a proibição do álcool e a clandestinidade disso, e como muitas pessoas ficaram ricas do nada, muito rápido com isso, então é bem histórico. É importante ler isso na faculdade pra nós, por exemplo, porque isso faz diferença, assim, pra entender um contexto, porque hoje em dia esse livro é obrigatório nas universidades, em escolas, pra aprender literatura americana, mesmo literatura inglesa, você vai acabar chegando no Great Gatsby. E já tem 5 adaptações pra cinema. O primeiro foi cinema mudo, os 2 seguintes foram normais. O quarto foi só pra TV. E o quinto, então, agora é do Leonardo DiCaprio, do Tobey Maguire, etc. Com esses atores mais famosinhos. Que muita gente gostou, muita gente odiou, e é sempre assim. Enfim. E no começo, quando esse livro foi lançado, em 1925, o Fitzgerald não alcançou, assim, público. Porque é a mesma coisa se eu for falar do Brasil agora, contar sobre a política, sobre as coisas que as pessoas escondem, sei lá, vou falar sobre mensalão e sobre a ostentação, sei lá, digamos assim. Vamos falar sobre isso. Que é errado, que tá na cara das pessoas, todo mundo vê, todo mundo sabe. Mas a partir do momento que uma pessoa escreve sobre isso, sobre a sua geração e o quanto ela tá errada e o que as coisas, né, o que tá acontecendo de errado, digamos assim, é meio difícil de engolir, provavelmente tenha mais crítica do que elogio, e foi isso que aconteceu com o Great Gatsby. No começo, ele foi deixado de lado, pra trás, e de uns anos pra cá foi considerado um dos melhores romances, um dos mais importantes da literatura americana, talvez o mais importante, porque é bem histórico e é bem bom o romance, é rapidinho, tem 100 páginas, é bem fácil de ler, apesar de a linguagem ter algumas coisas assim que talvez sejam um pouquinho mais complicadas, mas é bem fácil e tem sido obrigatório, né? Então eu achei importante falar disso, porque até porque se você só ouviu falar do filme com Leonardo DiCaprio, você precisa saber que existe livro sobre Great Gatsby e que o livro é bom e que é rápido e é fácil de ler e talvez você compreenda mais e etc e tal. Bom, muitas pessoas fizeram perguntas do tipo assim, sobre adaptações de filmes. O que você achou sobre a adaptação de Harry Potter? O que você acha sobre Percy Jackson,
sobre as adaptações pro cinema do Percy Jackson. O que você acha se talvez se o Terra de Histórias do Chris Colfer vire filme? O que é uma probabilidade, nunca se sabe. O que você acha dessas adaptações? Sei lá, Senhor dos Anéis, whatever. Bom, eu disse isso, acho que na resenha, que o diretor do Great Gatsby, ele tentou dar um foco maior nesse filme pra beleza daquela época, para as roupas, para as cores, para as festas, para essa alta sociedade, como era vivido o sonho americano dessa época. E quando os diretores precisam fazer então essas adaptações para o cinema, eu acho que eles escolhem sempre. Eles têm que escolher mostrar o lado muito sério, mostrar algumas coisas precisam ser retiradas dessas adaptações. Por exemplo, vou dar um exemplozinho, é do quinto livro do Harry Potter, da Ordem da Fênix. Ele é gigante, não tem como colocar tudo num filme. Ficaria muito grande. Aí outro exemplo, o Hobbit. É um livro pequeno, teria como fazer em um filme? Teria, mas o dinheiro falou mais alto, vamos fazer 3 filmes, então ok. Hunger Games, o último filme, pelo que eu tô sabendo, vai ser dividido em 2 partes, o que não tem necessidade, porque caberia tudo num filme só, já que fizeram os 2 primeiros em um filme só. Enfim, nada mais é uma adaptação em cinema do que a visão de uma pessoa sobre um livro, tentando mostrar pra você o lado que ele achou melhor, entendeu? Pra falar da obra. Foi isso pra mim que aconteceu no Great Gatsby. Ele quis mostrar, quis fazer um filme muito colorido, muito artístico. E como tem o Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire, o Homem-Aranha, o Leonardo DiCaprio é o Leonardo DiCaprio. Assim, é uma coisa que chama bastante atenção. Ah, o Leonardo DiCaprio vai fazer o Great Gatsby, eu preciso assistir isso. Mesmo que eu não saiba, não faça a mínima ideia do que é, que fala, sei lá. Mas é uma coisa que invariavelmente as pessoas vão notar, já que o ator é muito famoso. Então, meio que foi pro lado assim da grana mesmo, de mostrar o romance e a felicidade. E é isso que eu acho sobre essa adaptação. Eu achei linda, maravilhosa, eu adorei. Adorei a trilha sonora, eu adorei tudo, tudo, a cor do filme, sabe? Eu não entendo muito sobre filme, nem filmagem, etc. Mas achei a cor muito bonita, os cenários, as roupas, tudo. Ele conseguiu me convencer a ler o Great Gatsby se eu não tivesse lido antes pra faculdade. E eu acho que é isso que acontece nas adaptações. Então, algumas coisas precisam ser retiradas porque algumas coisas não cabem no cinema, não ficam legais. Mas não que, uau, que o filme seja melhor que o livro. Apenas são 2 coisas diferentes pra mostrar a mesma coisa. Acho que é isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história, o que é a Great Gatsby. Já falei que retrata sobre esses anos 20, sobre essa juventude e sobre como muitas pessoas subiram muito rápido na vida por causa dessa clandestinidade do álcool. Não se fala nisso abertamente no livro. Meio que se constata, assim, por tabela. Agora que a gente sabe, por exemplo, o que aconteceu naquela época, a gente sabe que foi isso, assim, né? Então, assim, a história é do Nick Carraway, que é o narrador, e ele se muda pra Long Island. E ele é vizinho de um cara que faz festas todos os sábados, festas grandiosas, e todo mundo fala dele, mas ninguém conhece o Gatsby, ninguém sabe quem que é ele. E numa dessas festas aí, ele pergunta, mas o Gatsby é quem? O Gatsby foi quem matou não sei o que lá, e blá blá blá. Ninguém sabe ao certo quem é, ninguém viu, ninguém conhece o Gatsby, só que o Nick fica curiosinho, assim. E o Gatsby conversa com ele, então ele finalmente conhece o vizinho, o Gatsby, e eles se tornam bastante amigos. O Nick também vai visitar o Tom e a Daisy Buchanan, uma cidadezinha próxima, que é do outro lado da Bahia, né, porque uma casa fica de frente para outra, e ele visita a prima Daisy e tal, e eles acabam indo juntos numa festa do Gatsby, que é o objetivo dele em ficar amigo do Nick, trazer a prima Daisy pra festa. E a Daisy é o grande amor do Gatsby.
o Gatsby ficou rico do nada, de uma hora pra outra, por causa da Daisy, porque ele queria casar com ela. Porque quando eles se conheceram, ele era um militarzinho que não tinha nada. E ela não sabia disso, porque a fada, claro, né, escondia. Então, assim, ele quis subir muito rápido na vida. E subentende-se que o Gatsby subiu muito rápido na vida desse modo clandestino. Então, assim, a fortuna dele gera muitos rumores. Ninguém sabe como, só sabe que ele conseguiu. Então, o Gatsby promove essas festas na esperança de que a Daisy vá para elas. E eles acabam, então, depois disso, se encontrando, voltando retomando aquele amor do passado que eles tinham. O Nick acaba ajudando de uma certa forma. E a Daisy toma essa decisão de que ela vai contar pro Tom, pro marido dela, que não dá mais, que era uma mentira, que ela casou com ele, assim, por uma união de interesses, e que ela vai ficar com o Gatsby. Comemos. Quem não ficaria com o Gatsby? Leonardo DiCaprio. Mas, gente, tô brincando. E aí ela chama o Nick e a Jordan, que é outra amiga, que tem um casinho com o Nick. Também é bem superficial, porque é alta sociedade e tal. Enfim, todas aquelas festas. E aí todo mundo tá lá. E quando ela vai contar, ela não consegue. Aí eles vão pra um hotel na cidade. E nesse meio tempo a gente descobre que o Tom tem uma amante. E ela é mulher do mecânico dele. E aí, assim, ela gosta muito do Tom e tal. E ela tá tendo uma discussão com ele. Ao mesmo tempo que lá no hotel o Gatsby tá tendo uma discussão com o Tom. O Tom acusa ele de várias coisas e dessa tal da clandestinidade, de ser um gangster e essas coisas assim. E ele manda a Daisy e o Gatsby voltarem sozinhos pra casa e ele vai com o Nick e a Jordan pra casa no outro carro. E nessa discussão da amante do Tom e deles dois, no meio do caminho, eles acabam atropelando ela. E ela morre instantaneamente. E esse cara, que é o marido da... Como é que é o nome dela? Myrtle. Myrtle. E esse cara, o marido da Myrtle, surta, fica surtado, fica louco, porque ele perdeu o amor da vida dele. E aí o Tom, sendo bem filho da... fala pro marido lá da Myrtle que quem matou ela foi o Gatsby, quando quem atropelou ela foi a Daisy. Mas isso a Daisy nunca expõe publicamente, né? A gente fica sabendo que a gente lê. Então o marido da Myrtle fica super transtornado. O Gatsby acha que ele perdeu a Daisy, porque ela conta e o marido meio que, sabe, não aceita, tipo, é laninha e isso aí. Aí ele tá lá nadando na piscina, o marido da Myrtle chega lá, dá um tiro no Gatsby, se mata um pouquinho depois. E é isso aí, gente, tipo, meio que acaba assim. Se você já viu o filme. Meu Deus! Isso é um spoiler! Oh my god! Não, desculpa! Gente, desculpa, esse romance é bem antigo. Sorry. Então, assim, o Gatsby morre e o Nick acaba ficando com alguns probleminhas. Assim, no filme é mais aparente, porque no começo da narrativa do Nick Carroll, ele tá meio que com um especialista, com um psicólogo falando disso. Parece que ele tem não só problemas psicológicos, como alcoólicos, o que seria normal, porque naquela época, então, justamente esse fato da clandestinidade e do álcool e da proibição fez com que aumentassem os casos. E o Nick começa a contar isso, né? Então ele é um narrador, ele começa a escrever. E no final ele acaba indo pro enterro do Gatsby, ele, o pai do Gatsby e um outro cara lá, bem whatever, só 3 pessoas. Aí muitas acusações surgiram, a culpa de tudo foi pro Gatsby. E o Nick decide voltar pra Westland. Midwest. Tá certo? Ele resolve voltar pra Midwest, não fica ali. No filme a Daisy e o Tom se mudam e tal, eles têm filhos, mas no livro
é um pouquinho diferente. Então, existem coisas um pouco diferentes com relação à narrativa, a ordem que acontecem as coisas, mas eu gostei muito do filme. Eu achei que o filme, apesar de, não gostei porque focou muito no lado bonito da coisa, eu achei que o filme foi bem fiel, pra ser sincera. Eu gostei bastante. E eu espero que vocês vejam o filme e leiam o livro. Gente, o livro é curto. Olha o tamanho das letras desse negócio. Tem 100 páginas isso aqui, nessa letra, grandona. Então, vale a pena ler esse livro. É um livro clássico e é muito legal. A narrativa dele é rapidinha, sabe? Não é aquela coisa que fica se arrastando. Não quero ler, socorro, não vou ler, tá? Então, leiam, vejam o filme de 74, o filme mudo, que disseram que não eram bons os filmes, que Great Gatsby era inadaptável para o cinema, apesar de eu ter gostado bastante de livro e filme, estudando como uma análise mais crítica, gostei sim, eu acho besteira quem fala, ai, ficou horrível esse filme, não ficou horrível não, ficou bem legal. E é isso, gente, então até o próximo vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no canal, e é isso aí, gente, até mais, tchau!